Clamor a Nossa Senhora Desatadora dos Nós e São Sebastião, doenças, perdas, paz e falta de dinheiro. Você já sentiu que algo ou alguém tenta tirar de você tudo o que conquistou? Que obstáculos invisíveis impedem sua saúde, seu dinheiro e até a paz da sua família? Neste vídeo, uma oração poderosa, jamais ouvida, que invoca a intercessão de Nossa Senhora Desatadora dos Nós e São Sebastião para recuperar o que foi perdido, proteger seu caminho e silenciar os inimigos ocultos. Fique comigo até o final e descubra como transformar as perdas em vitória definitiva. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, e assim fazer parte da nossa família em Jesus Cristo. Vamos começar! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Mãe Santíssima, Maria, venerada como Nossa Senhora Desatadora dos Nós, a quem tantos recorrem quando tudo parece confuso, travado, sufocado por laços que parecem impossíveis de desfazer, venho com o coração carregado e a mente ocupada por preocupações que se espalham como sombras sobre minha casa. Neste momento, em que as tensões internas ameaçam a unidade dos que caminham comigo sob o mesmo teto, clamo por tua poderosa intercessão. Peço que venhas com tua presença serena, com tua sabedoria vinda do alto, desfazendo o emaranhado que foi lançado por mãos perversas, que desejam semear discórdia e isolamento entre aqueles que deveriam permanecer unidos. Tu, que conheces o íntimo de cada um, sabes que a quem queira me atingir pela raiz, tentando atingir quem está ao meu lado, quem carrega o mesmo sangue que eu, quem compartilha comigo os momentos mais simples da vida. Esses ataques, alimentados pela inveja e pela maldade, têm como objetivo me isolar, ferir-me por dentro sem que sequer o toque de mãos inimigas seja necessário. Sabes que esse adversário oculto envia sombras para que desentendimentos surjam do nada, para que palavras mal colocadas inflamem corações, para que suspeitas infundadas se transformem em muros entre os que deveriam se apoiar. Maria, que esmagaste a cabeça da serpente, clamo para que teus olhos maternos repousem sobre a minha família, e que todo laço invisível, toda armadilha montada por esse inimigo contra nós, seja desfeito por tua pureza, por tua autoridade diante do Altíssimo. Que as brigas percam o alimento que as alimenta, que os conflitos internos não encontrem mais espaço para se fortalecerem, que as palavras carregadas de má intenção não encontrem eco em nossos ouvidos, que as armadilhas lançadas para romper os laços entre mim e os meus sejam enfraquecidas até que se desintegrem. Peço também a presença e proteção do glorioso mártir São Sebastião, soldado da fé, testemunha da lealdade a Deus mesmo diante da perseguição e do sofrimento. Tu que resististe ao ódio dos que tentaram te destruir, peço que intercedas para que toda maldição enviada contra minha vida e minha casa seja interceptada antes de causar qualquer estrago. Que nenhum plano montado contra nós prospere. Que nenhuma palavra maldita encontre terreno fértil. Que nenhum pensamento dirigido contra a paz entre os meus se concretize. São Sebastião, tu que conheces a dor de quem é alvejado injustamente, acolhe meu clamor e leva-o diante do trono de Deus, para que ele derrame sobre minha casa uma proteção que resista a qualquer ataque espiritual, qualquer tentativa de contaminação que venha do ódio dos que não suportam minha presença, minha resistência, minha permanência. Que essa presença maligna, direcionada por esse inimigo, seja neutralizada pelo poder de Deus, através da tua súplica e da intervenção daquela que pisa na cabeça do inimigo com autoridade materna. Virgem Santa, livra minha família de toda cegueira que impede o entendimento, de todo orgulho que fecha os corações, de toda vaidade que alimenta discussões. Peço que a paz volte a ocupar o lugar da desconfiança, que a tranquilidade seja maior do que qualquer influência externa que deseje desestabilizar o lar que me abriga. Que cada gesto seja mais forte do que a raiva plantada por esse adversário oculto. Que a sabedoria fale mais alto do que o impulso. Que as intenções más se percam antes de se transformarem em ações que machucam e desestruturam. Peço que toques os corações de cada um dos meus, mesmo que não compreendam o que está acontecendo, mesmo que não vejam com clareza as amarras que esse inimigo tenta usar para nos dividir. Que eles sintam um alívio inexplicável, a leveza que vem da libertação espiritual, mesmo sem saber de onde veio.
Que uma paz maior que o entendimento os abrace, silencie as discussões e desvie os pensamentos que poderiam ser usados contra mim. Que meu nome não mais seja motivo de atrito entre os meus, mas sim canal de unidade, de respeito, de equilíbrio. São Sebastião, defensor incansável dos que são atacados pelas trevas, peço que se coloque como escudo diante de toda investida contra mim e contra os que me cercam. Que a resistência do céu seja maior do que qualquer investida das trevas. Que os olhos de Deus se voltem para esta situação e limpem tudo aquilo que foi manipulado com más intenções para nos desestabilizar. Que nenhuma praga, nenhum trabalho oculto, nenhuma palavra maldita permaneça entre nós. Que tudo isso seja desfeito pela presença divina que te acompanha, e pela graça que Deus derrama por tua intervenção. Virgem Santíssima, Senhora que desfaz os nós, olha para os nós que foram criados por mãos maldosas e invejosas. Muitos deles não existiam antes, mas foram introduzidos por palavras carregadas de ódio, por gestos frios, por suspeitas plantadas como sementes de contenda. Que tudo isso perca seu poder agora. Que os nós que dividem, que causam ruído, que impedem o entendimento entre os meus, deixem de ter controle sobre nós. Que a clareza espiritual entre no ambiente da minha casa. Que a luz de Deus brilhe nos cantos mais escuros, onde o inimigo tentou se esconder para agir sem ser notado. Peço que a harmonia retorne. Que a vontade de dialogar supere a vontade de confrontar. Que a necessidade de manter o amor entre nós fale mais alto do que qualquer mágoa, mesmo as mais antigas. Que os laços afetivos se mantenham acima das intrigas. Que os sentimentos verdadeiros não sejam corrompidos pelas palavras distorcidas que esse inimigo tenta usar como arma. São Sebastião, tu que venceste mesmo quando tudo parecia perdido, tu que não cedeste mesmo diante da violência e da injustiça, clamo por tua ajuda diante da injustiça que é ser atacado por alguém que não quer apenas me ferir, mas me destruir através da minha família. Não permitas que isso avance. Coloca-te como sentinela espiritual sobre este lar. Que nenhum mal ultrapasse o limiar de nossas portas. Que cada tentativa de semear o caos seja frustrada antes mesmo de germinar. E tu, Santíssima Virgem, cobre-nos com teu manto, como quem protege a quem ama. Sela cada cômodo com tua paz. Protege cada coração da manipulação. Que aqueles que são meus não se voltem contra mim por causa de mentiras espirituais lançadas por quem deseja nos ver distantes, calados, divididos. Confio que essa oração, feita com sinceridade e dor, alcançará os céus. Que Deus, na sua infinita justiça, ouça a tua intercessão, Maria Santíssima, e a tua, São Sebastião, e intervenha onde eu não posso mais agir. Que a ação divina seja discreta, mas certeira. Que os efeitos dessas manipulações sejam anulados. Que as raízes dessa maldição sejam queimadas. Que a tranquilidade entre os meus volte a ser real e profunda. Que eu possa respirar novamente dentro da minha casa, sem medo de que tudo que conquistei com amor seja corroído por armadilhas construídas por ódio. Ó Virgem Santíssima, Mãe de Misericórdia, Maria, invocada por tantos que buscam alívio nos momentos de angústia e reverenciada como aquela que desfaz os nós que parecem prender a vida dos filhos, neste instante me coloco diante da tua presença santa, pedindo que intercedas junto ao Senhor dos céus e da terra em favor da minha saúde. A fragilidade que hoje carrego no corpo, a inquietação que tenta se firmar em minha mente, não nascem apenas do que é visível, mas também das intenções escondidas, das investidas espirituais que têm como origem o coração do meu pior inimigo, que deseja meu mal com intensidade silenciosa e persistente. Esse mal não vem com barulho, mas se instala nos cantos mais escondidos, se aproxima quando a vigilância falha, e tenta fazer da minha fraqueza um palco para sua vitória. Há olhos que me observam com desejo de ver minha queda, há bocas que pronunciam palavras carregadas de veneno, e há intenções que buscam alcançar meu corpo para que nele se estabeleça a ruína. Essa presença nociva age como uma sombra que se arrasta tentando desorganizar aquilo que Deus colocou em ordem. Cada sinal de enfermidade, cada sintoma que tenta se fixar em mim, carrega um peso que vai além da carne. É espiritual, oculto,
e precisa ser detido pela luz divina. Por isso, ó Mãe Santíssima, venho clamar a tua intervenção direta diante do Altíssimo. Que tudo aquilo que foi lançado contra mim com o propósito de fragilizar meu corpo, com o desejo oculto de me ver adoecido, com a intenção de me afastar da vitalidade, seja agora combatido pelo olhar misericordioso do Senhor, que não falha, que conhece até os pensamentos mais secretos dos que tramam na escuridão. Que o olhar de Deus, atendendo ao teu pedido, atravesse cada camada do mal que foi dirigido a mim. Que os efeitos dessa negatividade comecem a perder seu espaço, sem barulho, sem aviso, como o orvalho da manhã que aos poucos seca diante da luz do dia. Maria, Senhora que conhece as dores da humanidade, observa as fraquezas que tenho vivido e os limites que tentam me fazer parar. Tantas vezes, sem explicação, o cansaço invade, a dor se instala, a resistência se esgota. E, em meio a isso, sei que há alguém que se alegra em segredo por cada dia em que meu corpo vacila. Essa alegria maligna alimenta mais desejos ruins, mais pensamentos negativos dirigidos contra mim. Essa corrente precisa ser quebrada. Essa vontade perversa não pode mais alcançar meu ser. É por isso que elevo essa prece com todo o peso do que carrego, pedindo que a intercessão divina se manifeste, que a saúde que vem do céu me envolva por inteiro, impedindo que essa influência continue encontrando passagem. São Sebastião, guerreiro fiel, cuja resistência venceu a maldade de quem tentou calar a verdade, venho buscar a tua presença nesta súplica. Sabes o que é ser atacado por razões injustas, sabes o que é ser ferido por aqueles que não suportam a fé viva. Hoje, o que me atinge não vem com armas de ferro, mas com setas invisíveis lançadas na escuridão, com desejos impregnados de raiva, com pensamentos sombrios que se projetam contra meu corpo. Não se trata apenas de um problema físico, mas de um envenenamento espiritual, alimentado por quem deseja minha derrota. Peço que estejas ao meu lado diante de Deus, para que essa influência seja paralisada. Que todo canal utilizado por esse inimigo seja fechado. Que o caminho entre seus desejos e meu corpo seja cortado. Que nenhuma de suas intenções tenha permissão de tocar em mim novamente. Que cada tentativa de gerar desequilíbrio encontre resistência naquilo que Deus estabeleceu para minha vida. E que a saúde, ainda que abalada, seja restaurada com firmeza, pela vontade divina que tudo pode. Maria Santíssima, dirige teu olhar puro sobre meu coração e sobre meu corpo. Onde há dor, que venha a serenidade. Onde há fadiga, que haja vigor. Onde há desânimo, que surja clareza. Onde o medo se instala, que a confiança se firme. Que o inimigo perca o acesso à minha existência. Que tudo o que foi dito contra mim com a intenção de me ver prostrado desapareça diante da ação do céu. Que o ciclo de doença e abatimento termine agora, pois não quero mais carregar o peso dos pensamentos perversos de quem deseja meu fim. Mãe Santa, quebra o ciclo que esse adversário tenta alimentar com persistência. Que cada pensamento dirigido à minha destruição encontre barreiras espirituais. Que o cansaço seja substituído por vigor. Que a dor seja substituída por leveza. Que o medo seja substituído por segurança. Que os órgãos do meu corpo encontrem equilíbrio. Que meu sangue circule limpo. Que os batimentos do meu coração voltem ao ritmo tranquilo que revela serenidade interior. Que minha mente recupere o descanso. Que o sono volte com paz. Que o alimento tenha bom proveito. Que tudo aquilo que parecia perdido comece a se reorganizar, sem intervenção humana, mas por pura graça divina, chamada por tua intercessão. São Sebastião, tu que resististe com firmeza, peço que caminhes ao redor de mim como defensor invisível. Que os ataques espirituais sejam identificados e impedidos. Que o inimigo se desoriente. Que sua intenção se perca. Que sua raiva se silencie. Que seus planos caiam por terra. Que tudo o que ele desejou para me destruir seja revertido pelo poder de Deus. E que o bem triunfe, mesmo que de forma silenciosa e discreta, sem alarde, sem espetáculo, mas com segurança. Virgem Santíssima,
Confio tua presença em cada parte do meu corpo. Que tu passes por onde a dor insiste. Que fiques onde a fraqueza se instalou. Que tua presença silenciosa vá desfazendo cada bloqueio que esse inimigo tentou construir. Que tudo que está em desordem volte à harmonia. Que o equilíbrio retorne. Que o mal se vá. Que a sombra que tenta pairar sobre mim se desfaça diante da luz divina, sem deixar vestígios. Não é apenas uma questão de saúde física, é uma batalha espiritual travada no invisível. Há alguém que deseja me ver limitado, prostrado, calado, dependente, desacreditado. Mas o Deus que me conhece não permitirá que essa maldade prevaleça. E a tua intercessão, Nossa Senhora desatadora dos nós, é a chave para que esse bloqueio seja superado. Que essa doença não avance. Que essa fraqueza não me domine. Que o corpo não obedeça mais à maldade alheia, mas apenas à vontade perfeita do Criador. Peço, ó Mãe, que não apenas a enfermidade cesse, mas também tudo que a alimenta no mundo espiritual. Que o que foi dito contra mim, o que foi desejado contra meu corpo, o que foi projetado com raiva ou inveja, tudo isso desapareça diante da pureza do teu nome. Que nenhuma intenção maligna consiga mais encontrar caminho para se instalar em mim. Que meu corpo não seja mais território acessível para o inimigo. Que minha vida não mais seja campo de batalha de desejos alheios. Que a paz se instale no meu sangue, nos meus ossos, nos meus órgãos, nos meus sentidos. São Sebastião, guerreiro do céu, que tua firmeza inspire meu interior. Que eu não desista diante do que hoje enfrento. Que eu não aceite essa condição como permanente. Que minha mente se mantenha firme na certeza de que Deus está comigo, de que tua proteção é real, de que Maria está presente, e de que tudo aquilo que esse inimigo tentou provocar será revertido em favor da minha vitória. Que a saúde se manifeste não como simples alívio passageiro, mas como libertação verdadeira. Que tudo que antes doía comece a desaparecer. Que os sintomas não tenham mais domínio. Que a recuperação seja completa. Que a energia volte. Que o vigor retorne. Que a estabilidade do corpo seja restaurada. Que a presença divina seja sentida no íntimo, transformando não só meu estado físico, mas também minha alma. E que esse inimigo, ao ver que não conseguiu o que desejava, desista. Que ele se afaste. Que ele não tenha mais motivos para sorrir diante da minha dor, porque essa dor cessará. Porque o céu está agindo. Porque tu, Maria, e tu, São Sebastião, estão intercedendo por mim, e Deus, em sua justiça, age no tempo exato. Ó Santíssima Virgem Maria, invocada como Nossa Senhora desatadora dos nós, cujo olhar materno nunca se desvia da aflição de um filho e cuja presença atravessa o emaranhado das dificuldades, venho mais uma vez buscar tua intercessão, desta vez com um peso diferente no coração e no pensamento. Não trago somente dores do corpo nem perturbações causadas por doenças, mas carrego a necessidade urgente de clareza interior, de sabedoria concreta, de entendimento certeiro para administrar aquilo que me sustenta, para conduzir bem os caminhos pelos quais circula o sustento da minha casa, da minha dignidade, da minha estabilidade. Há em mim a disposição para conduzir com prudência aquilo que recebo, a intenção sincera de fazer o que é justo, a vontade de cuidar com atenção do que chega às minhas mãos. Mas os caminhos por onde passam meus recursos parecem estar sendo vigiados, sabotados, atingidos por desejos alheios, intenções que não buscam o bem, olhos que observam com desdém o que conquisto, esperando qualquer sinal de distração para tentar tirar de mim tudo aquilo que venho administrando com responsabilidade. Esses olhos não apenas assistem, mas agem com malícia, com inveja, com pensamentos que não descansam enquanto não veem em mim alguma perda. E quando percebem qualquer instabilidade, se alegram em silêncio, desejando que a instabilidade vire ruína, que a ruína se torne miséria, que a miséria me sufoque. Maria Santíssima, que já viste o sofrimento dos que têm pouco, que acompanhaste de perto os humildes, os trabalhadores, os justos, peço que teus olhos se voltem para o que hoje carrego como aflição. As oportunidades que surgem parecem, às vezes,
escapar antes mesmo que eu consiga firmá-las. Os frutos do meu trabalho, por muitas vezes, são ameaçados por imprevistos, perdas inesperadas, falhas que não compreendo de onde vêm, e que, no íntimo, sei que carregam a interferência daquele que deseja me ver sem rumo, sem base, sem sustento. Alguém que não suporta meu progresso, alguém que não aceita minha permanência em pé, alguém que não deseja ver minha autonomia e segurança material. Peço com sinceridade que essa interferência seja quebrada. Que toda tentativa de sabotar minha vida financeira, de criar desordem na minha administração pessoal, de afetar meus recursos ou minhas decisões, seja impedida pelo olhar atento do Altíssimo, tocado por tua intercessão. Que a inteligência necessária para lidar com tudo o que é material me seja dada em plenitude. Que eu saiba discernir o que deve ser feito, o que deve ser evitado, quando falar e quando calar, onde aplicar e onde recuar. Que minha mente seja iluminada com clareza que vem do céu, para que nenhuma oportunidade passe despercebida e nenhum erro se repita. Virgem Santíssima, também peço que me seja concedido entendimento para proteger o que conquisto. Que eu saiba proteger, sem medo, mas com sabedoria. Que o que for meu não se perca por distração, por ingenuidade, por confusão causada pelas palavras distorcidas daqueles que tentam me desestabilizar. Que o dinheiro que circula por minhas mãos não encontre buracos abertos por intenções ocultas, que não desapareça sem explicação, que não escorra para onde não deveria. Que tudo aquilo que for justo que eu tenha, permaneça comigo. Que eu saiba multiplicar com inteligência, sem ganância, mas com planejamento e visão clara. São Sebastião, mártir que suportou provações sem recuar, defensor dos injustiçados e dos perseguidos, venho também clamar pela tua intercessão. Tu, que conheceste os ataques disfarçados, tu, que foste alvo do ódio gratuito, tu, que foste testemunha da resistência silenciosa, aproxima-te desta realidade que venho enfrentando. A luta que tenho vivido não é apenas material, é espiritual, é silenciosa, é disfarçada, mas não por isso deixa de ser devastadora. O inimigo que me observa não quer apenas que eu perca o dinheiro, mas que perca o rumo, que me afunde em confusão, que tome decisões erradas, que duvide de mim, que desconfie dos outros, que me feche para o que é bom e me abra para o que pode me arruinar. Esse inimigo me quer desorganizado, me quer sem opções, me quer preso em dívidas, me quer desorientado diante das contas, me quer longe da prosperidade que Deus permite aos que são justos, trabalhadores e prudentes. Não é apenas inveja, é sabotagem espiritual. Por isso, São Sebastião, com tua firmeza, com tua ligação com o céu, age diante de Deus em meu favor. Que esse laço de perseguição que tenta se manter se desfaça. Que os olhos que me vigiam sejam confundidos. Que as palavras que desejam meu prejuízo percam o efeito. Que o círculo de perdas seja interrompido. Que o desequilíbrio seja trocado por ordem. Que o que é meu, permaneça. E que o que for necessário para alcançar novos recursos, me seja revelado com clareza. Virgem Maria, passa na frente de minhas decisões. Intercede para que os pensamentos que brotam em minha mente sejam equilibrados, maduros, bem fundamentados. Que eu saiba me antecipar ao erro. Que eu enxergue além da aparência. Que eu não me deixe iludir por caminhos que parecem promissores, mas que escondem armadilhas. Que meu dinheiro não seja atraído por falsas promessas. Que meus investimentos sejam feitos com segurança. Que minhas decisões sejam baseadas na lucidez, não no desespero. Que eu não caia em pressa nem em ilusões. Peço ainda proteção para o ambiente onde trabalho, para as pessoas com quem faço negócio, para os canais por onde circula minha renda. Que nada disso seja contaminado pelas más intenções de quem quer me ver falhando. Que o campo onde planto não seja tocado pela negatividade daqueles que me desejam mal. Que os frutos que conquisto não sejam sabotados por palavras lançadas contra mim em silêncio, mas que tenham o peso de uma sentença. Maria, que teu manto me cubra de sabedoria. Que tua proximidade me afaste da precipitação. Que o céu me oriente a cada decisão,
Me ensine a guardar com cuidado, a usar com equilíbrio, a expandir com inteligência. Que minha renda seja suficiente. Que ela se multiplique sem dor, sem armadilha, sem risco. Que o que ganho se transforme em base sólida, e que essa base seja cercada por proteção espiritual que não se rompe. São Sebastião, guarda os caminhos por onde transito. Protege minha entrada e minha saída. Sela com oração os pontos de contato entre mim e o mundo financeiro, para que nada que venha com más intenções consiga se aproximar. Que aqueles que se aproximam com sorrisos falsos, mas com o objetivo de extrair, de manipular, de tirar o que é meu, sejam identificados e afastados. Que a bênção do céu fique onde eu colocar minhas mãos, que tudo que tiver minha assinatura carregue ordem, equilíbrio, capacidade. Que a paz reine em meu interior, porque o inimigo tenta usar também o medo para me impedir de agir, tentando fazer com que eu me paralise, que eu desista de tentar, que eu me acomode, que eu perca fé no que posso fazer com inteligência e justiça. Que esse medo perca seu domínio. Que a coragem venha, acompanhada de discernimento. Que o desespero seja vencido pela confiança de quem age com prudência. Que a aflição se transforme em confiança. Que a desorganização se transforme em clareza. Que a fé que carrego se una à sabedoria que o céu me oferece. Nada do que conquistei deve ser levado por esse inimigo. Nada do que Deus me confiou será arrancado por quem deseja me ver falido, confuso, humilhado. O que é meu será protegido. O que ainda não chegou, será preparado. E o que estiver a caminho, encontrará campo fértil para prosperar. Não por vaidade, mas por justiça. Não para que eu me exalte, mas para que eu viva com dignidade, sustente os que dependem de mim e caminhe com tranquilidade. Por isso, Nossa Senhora Desatadora dos Nós, segue à frente de tudo que diz respeito à minha vida financeira. Desfaz o que foi amarrado por inveja. Liberta o que foi travado por maldições. Silencia os que vibram com minha perda. Protege cada moeda, cada real, cada negociação. Guia minha mão para onde vale a pena aplicar. Fecha as portas do desperdício. Bloqueia os caminhos do prejuízo. Afasta os olhos que secam o que é meu. E São Sebastião, defensor dos que sofrem ataques injustos, com tua intercessão, que eu possa continuar em pé. Que o inimigo se canse antes que eu caia. Que ele desista antes que eu desanime. Que minha vida material encontre equilíbrio e paz, mesmo diante das más intenções. E que tudo que eu fizer daqui em diante, carregue discernimento, inteligência, proteção e fé. Ó Santa Mãe de Deus, Maria Santíssima, aclamada como Nossa Senhora Desatadora dos Nós, guardiã daqueles que se encontram em meio ao caos, refúgio dos que carregam perdas profundas, consolo dos que testemunham injustiça sem terem como reagir à altura, venho diante da tua presença sagrada com o coração abatido por tudo aquilo que foi tirado de mim. Olhos humanos não conseguem medir com exatidão o tamanho do que perdi, nem compreender as tramas ocultas que permitiram que esse inimigo, movido por intenções perversas, abrisse caminhos para levar o que me era caro, o que construí com verdade, com trabalho, com consciência. O que me tiraram não está apenas em objetos, não se limita a coisas palpáveis. Levaram o que levava tempo, o que foi acumulado com cuidado, o que representava conquistas pessoais, o que simbolizava passos dados com cautela. Há perdas que não podem ser facilmente ditas em voz alta porque se misturam com sentimento, dignidade, tranquilidade, paz. Cada vez que recordo o que foi arrancado de mim pelas mãos ou pela intenção desse inimigo, a alma se contrai e o pensamento tenta escapar, buscando entender como foi possível alguém agir com tanta frieza, sem arrependimento, sem hesitação. Maria, peço que tua intercessão toque o coração de Deus, que tudo vê, tudo conhece, tudo sabe. Que ele volte seus olhos para a história que carrego, marcada por situações em que, sem que eu tivesse dado causa, fui alvo de mentiras, manipulações, omissões e injustiças. Situações em que me vi sem defesa, sem recursos, sem saída. E, mesmo tendo feito tudo com responsabilidade,
Vi desaparecerem diante de mim bens, oportunidades, confiança e laços que pareciam sólidos. Esse inimigo não tirou apenas objetos. Ele roubou tempo, lançou palavras que cortaram minha reputação, costurou intrigas que afastaram pessoas que me eram preciosas, destruiu espaços que eu havia construído com respeito. E o que mais fere é saber que esse inimigo se alegrou com cada perda. Cada vez que algo me foi arrancado, ele se regozijou em segredo, alimentando o próprio orgulho, sentindo-se vitorioso, como se tivesse vencido uma batalha onde apenas eu lutava com verdade. Mas Deus, que não dorme, conhece cada detalhe, viu cada atitude, conhece o conteúdo do meu coração e a intenção por trás das ações desse que me enfrentou sem que eu sequer tivesse a oportunidade de me defender por completo. Peço, Mãe Santíssima, que o Senhor traga justiça sobre tudo o que vivi, que nada do que perdi por inveja, por injustiça, por armadilha, por perseguição, permaneça nas mãos de quem se alimenta do que não construiu. Que aquilo que era meu por direito, por merecimento, por trajetória justa, retorne a mim não como simples devolução, mas como sinal de que o céu ainda governa e que nada do que foi arrancado à força permanecerá nas mãos erradas. Que Deus me permita recuperar o que é meu, e que essa recuperação não venha com sofrimento, mas com segurança, com paz, com clareza. Virgem Maria, também peço discernimento para que eu reconheça o momento certo em que cada uma dessas coisas poderá voltar para minhas mãos. Que eu saiba lidar com cada bem que será restituído, que minha mente esteja preparada para administrar de novo aquilo que esse inimigo tentou destruir. Que minha casa, minhas relações, meus recursos, meu nome, tudo aquilo que foi prejudicado, comece a ser restaurado agora, diante da tua intercessão poderosa. Que as portas que foram fechadas por maldade se reabram sem ruído. Que os caminhos bloqueados por inveja sejam desbloqueados sem demora. Que os relacionamentos rompidos por manipulações sejam restaurados com verdade, sem ilusão. Maria, sei que tua presença muda o que parece impossível. Nada permanece oculto diante do céu. Nenhum roubo espiritual passa despercebido por aquele que governa com justiça. Nenhum plano contra os filhos que buscam a paz se sustenta diante da luz. Que essa luz penetre agora em tudo aquilo que foi tirado de mim e comece o movimento da restituição. Que aquilo que esse inimigo destruiu comece a se erguer de novo com base firme, com alicerce que ele não possa alcançar mais. Que minha estabilidade, que foi desorganizada por causa das suas intenções ruins, comece a ser restaurada neste instante, não com barulho, mas com firmeza, com sabedoria, com a aprovação de Deus. São Sebastião, guerreiro leal, defensor silencioso dos que carregam perseguições, venho também buscar tua intercessão. Sabes o que é ser alvo do ódio injustificado. Sabes o que é ser atacado por ser firme, por não se curvar. Conheces a dor de ver mãos humanas se transformarem em armas contra quem apenas quer o bem. Que tua oração silenciosa se una da Virgem Maria e suba aos céus em meu favor. Que Deus olhe para mim com misericórdia e faça retornar, um a um, os bens e os espaços que esse inimigo destruiu, contaminou ou desviou. Que minha história, até aqui marcada por perdas injustas, seja agora um testemunho de reparação. Que cada perda encontre seu caminho de volta. Que cada erro forçado sobre mim seja desfeito. Que cada prejuízo provocado por intenção maligna se reverta. Que cada passo que fui forçado a recuar seja compensado. Que os dias em que chorei em silêncio, por não conseguir impedir o roubo espiritual e material do que era meu, agora encontrem alívio. Que minha dignidade volte a ser inteira. Que meu nome seja limpo. Que meus bens retornem. Que as pessoas que me foram afastadas por mentira vejam a verdade. Que o que foi rasgado seja costurado. Que o que foi arrancado de mim com violência espiritual encontre o caminho de volta até minhas mãos. São Sebastião, peço que vigies cada tentativa futura desse inimigo de tentar impedir a restauração que Deus começou. Que ele não tenha mais acesso aos meus caminhos. Que não consiga mais tocar no que é meu. Que suas palavras se tornem sem efeito.
Que suas intenções sejam desarmadas antes de nascerem. Que a presença do céu ao meu redor seja tanta, que ele não suporte mais se aproximar. Que minha vitória se inicie com a restauração de tudo que ele tirou, mas que ela se consolide com minha proteção total, para que essa perda nunca mais volte a se repetir. Virgem Santíssima, sei que o tempo do céu não segue o relógio dos homens, mas sei também que tua intercessão muda o que parecia demorado. Que as engrenagens da reparação já estejam girando. Que eu sinta, a cada dia, os sinais da restituição começando. Que o que me foi tirado com crueldade agora me seja devolvido com justiça. Que tudo que construí com o suor da responsabilidade, do cuidado e da verdade volte a me pertencer. Que as palavras que antes causaram divisão agora sejam desmascaradas. Que os caminhos que foram trancados se reestruturem. Que o peso das perdas dê lugar à leveza de ver tudo refeito. E que, ao final, não seja minha raiva falar, nem meu desejo de vingança, mas sim a certeza de que o céu protege aqueles que seguem com verdade. Que a justiça de Deus é real. Que ninguém toma o que é de um filho de Deus impunemente. Que nenhuma maldade próspera para sempre. Que o que foi feito nas trevas não permanece encoberto. E que o que é meu, por direito, por merecimento, por história limpa, será restaurado por mãos celestes, sob tua vigília materna, e sob a proteção daquele que, mesmo diante de flechas e ódio, não recuou, São Sebastião. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, que assim seja, hoje e sempre. Amém.